Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Enfim, saiu o regulamento para o concurso da PGE Paraíba. Ainda não é o edital, mas o regulamento é o pré-edital. Tudo o que você precisa, com exceção dos tópicos das disciplinas, porque as disciplinas nós já temos. Com exceção dos tópicos das disciplinas, está no regulamento do concurso para a PGE Paraíba. Há mais de 2 anos eu trato sobre esse concurso aqui no canal e nós acompanhamos todas as fases pré-regulamento. Esse concurso esquentou, esfriou, congelou, esquentou, efervesceu, entrou em chamas, esfriou, congelou, até que enfim ele aqueceu de vez e saiu o regulamento. Estamos aqui para analisar, portanto, o regulamento. E eu preciso que você me acompanhe nessa análise porque esse regulamento diz mais do que parece. Praticamente todas as informações para a tua estratégia de estudo para a PGE Paraíba está no regulamento, de forma que você não precisa esperar o edital. Vamos analisar. O regulamento é esse aqui, ó, Resolução 2 de 11 de dezembro de 2019, aprova o regulamento do concurso público para ingresso na carreira de Procurador do Estado da Paraíba. Como de costume, eu separei aqui em amarelo só a parte que nos interessa. Vamos lá, artigo 1º. Fica aprovado nos termos do anexo a esta resolução o regulamento do concurso público para ingresso na carreira do Estado da Paraíba. O anexo 1 é justamente o regulamento. Vou tratar, portanto, só da parte que nos interessa propriamente. Artigo 1º, artigo 2º, vamos, portanto, aqui para o artigo 3º. No artigo 3º da resolução, nós temos de cara a seguinte informação. As atividades materiais de organização, planejamento, execução e acompanhamento do concurso serão contratados com a instituição organizadora especializada. Parágrafo único. A instituição referida nesse artigo comprovará como experiência mínima a realização de 9 concursos ou mais, sendo 3 concursos pelo menos de Procurador do Estado e de DF, 3 concursos pelo menos para cargos de Procurador do município, 3 concursos pelo menos para cargos da Advocacia Pública das carreiras integrantes da AGU, Advocacia Geral da União. Por conta desse inciso 3 do artigo 3º, nós podemos cravar que nos termos dessa resolução, a banca examinadora que organizará o concurso da PGE Paraíba é CESP. Sabe por quê? Em todo esse tempo da Advocacia Pública, quem organizava os concursos da Advocacia Geral da União? CESP e ESAF. Eram as organizadoras naturais dos concursos da Advocacia Geral da União. CESP organizava concursos de Advogado da União, Procurador Federal e Procurador do Banco Central, e a ESAF organizava os concursos de Procurador da Fazenda Nacional. ESAF não existe mais. Sobrou o CESP para cumprir o que está previsto no artigo 3º, inciso 3º, do regulamento do concurso da PGE Paraíba. Então, por conta do artigo 3º, nós podemos cravar sem sombra de dúvida que é o CESP, SEBRASP, atualmente, a organizadora da PGE Paraíba. Vamos mais, tem mais coisa para falar. Artigo 9º. A posse no cargo se submete à comprovação dos seguintes requisitos para inscrição e ainda o seguinte: ser aprovado nas vagas, ser nomeado na ordem de classificação, ser advogado com inscrição ativa na OAB-PB, conforme artigo 3º da Lei Federal 8.906, possuir idoneidade moral, não registrar antecedentes criminais, gozar de plena rigidez física e mental, ressalvada, sendo o caso, a limitação referida pelo candidato que se classifique na condição de pessoa com deficiência. Preste bastante atenção que a segunda grande informação aqui é que a PGE-PB não cobra no seu concurso atividade jurídica. Você tem um concurso de PGE, um dos grandes concursos de 2020, aguardado desde 2018, sem a exigência da atividade jurídica. Então essa pode ser a sua grande oportunidade, especialmente se você não tem a prática jurídica ainda para os concursos de grande porte. Artigo 10. O concurso será válido pelo prazo de 2 anos. Artigo 11. O subsídio do cargo de Procurador do Estado da Paraíba de segunda classe é de R$ 15.014,34. Vamos adiantando o que nos interessa. Artigo 12. O concurso destinar-se-á ao provimento de 12 cargos efetivos de Procurador do Estado da Paraíba de segunda classe. Então, pelo regulamento,
você já vai ter no edital 12 cargos para preenchimento a partir daquilo que estiver estabelecido enquanto classificação no próximo concurso. Artigo 14. São fases do concurso. Fase objetiva, daqui a pouco a gente vai ver como vai ser. Fase subjetiva, dividida em prova dissertativa, aqui são questões subjetivas. Prova prática, peça, o regulamento fala em ato processual ou parecer. Ato processual de advogado público, basicamente é uma manifestação processual. Então aqui existe um conceito mais amplo do que peça processual, mas acredito que efetivamente vai ser a mesma coisa no frigir dos ovos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Será ainda excluído do concurso o candidato que, do total das questões da fase objetiva, não contar com o mínimo de 70% de acerto. Esse é o corte do edital. O corte do edital já é bastante elevado. Você só terá a sua prova subjetiva corrigida se na prova objetiva você tiver mais de 70% de acerto. Esse é o corte do edital. O inciso 2 do artigo 15 diz: do total de pontos da fase subjetiva, não atingiu o mínimo de 60 da nota máxima, aí é o corte da subjetiva. Mas o corte da objetiva para a objetiva e subjetiva são no mesmo dia. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas só vai ter corrigida a sua prova subjetiva os candidatos que atingirem a pontuação mínima da fase objetiva e, considerada a pontuação obtida nesta, figurarem entre os 180 melhores classificados. Esses terão corrigidas as provas da fase subjetiva. Então, 150 pessoas vão ter provas subjetivas corrigidas na PGE Paraíba. O corte do edital da objetiva é de 70% da prova, portanto 70 questões, são 100 questões, vamos ver daqui a pouco. Existe o corte da subjetiva, 60% na nota máxima, mas 180 terão sua segunda fase corrigida, 162 de ampla concorrência, 18 candidatos, pessoas com deficiência. Ao final do certame, a comissão do concurso declarará os 12 candidatos aprovados e informará a relação de candidatos na composição da lista de espera. O concurso tem vigência de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Todas as provas serão realizadas pela banca examinadora. Então, aquela banca organizadora que nós temos conhecimento não faz prova, ou seja, não cria questões, não produz a prova. A prova é realizada pela banca, no caso o CESP, como vimos, observado o conteúdo programático das disciplinas constantes do edital. Nós temos as disciplinas aqui, vamos para elas daqui a pouco, mas os tópicos nós só conheceremos no edital. Sabendo que é CESP, a gente já pode adiantar a estratégia. Adianto para os senhores que eu vou lançar um Mentor em PGE Paraíba estilo CESP, vou lançar um outro curso de segunda fase online e vou lançar um curso de segunda fase presencial aqui em João Pessoa. Se você é de João Pessoa, Recife, Natal, quiser vir estudar comigo segunda fase presencial, fica ligado, são pouquíssimas vagas. Eu vou lançar esses cursos muito em breve. Aqui, ó, as fases objetiva e subjetiva serão realizadas na mesma data. Então, se você pretende passar para a PGE Paraíba, estude para a segunda fase imediatamente. Eu tenho um conjunto de alunos, não são poucas pessoas, que já vem estudando para a segunda fase da PGE Paraíba há muito tempo. Eu fiz uma turma presencial, lancei um curso online e todas essas pessoas que estudaram comigo, muita gente no curso online, algumas pessoas no curso presencial por questões físicas mesmo, até a sala não comporta tantas pessoas, eu admiti apenas 25 inscrições na época. Essas pessoas já estão ou já estavam estudando para a segunda fase da PGE Paraíba. Se você tem interesse nesse concurso, recomendo que você se ligue urgentemente em relação à segunda fase. Vamos continuar aqui a análise do regulamento. Artigo 20 diz o seguinte, ó, da fase objetiva. A fase objetiva se constitui em prova de caráter eliminatório e classificatório que conterá preferencialmente 100 questões objetivas múltipla escolha, vai ser CESP ABCDE, sendo apenas uma certa, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 100 pontos. Você já viu que o corte da objetiva é 70. Parágrafo 1º diz: a nota total da fase objetiva será a soma dos pontos obtidos. Parágrafo 2º. A prova da fase objetiva abrangerá as seguintes matérias jurídicas: constitucional 20 questões, administrativo 20 questões, processo civil inciso 4º 20 questões, direito tributário 15 questões.
Só aí você tem 75 questões da prova. 20 constitucional, 20 administrativo, 20 processo civil, 15 tributário, 75 questões da prova. O corte é 70. Quando eu falo que o núcleo duro da advocacia pública são essas disciplinas, e se você somar ainda o que eu coloco no núcleo duro, que é direito financeiro, inciso 8, você vai ter exatamente 80 questões da prova. 20 de constitucional, 20 de administrativo, 20 de processo civil, 20 de direito tributário e financeiro. Aí você tem direito civil com 10, trabalho e processo de trabalho com 5, ambiental com 5. Você tem aí um conjunto de disciplinas em que é possível estudar com requintes de crueldade de amanhã, de preferência hoje de madrugada, até o momento de realização da prova. Constitucional, administrativo, tributário, financeiro, processo civil não são disciplinas estranhas para ninguém. Civil sempre cai. O pessoal sempre tem uma boa noção de civil. Trabalho e processo, trabalho e ambiental é aquele estudo de complementação para enfrentar a prova. Eu posso estar errado, mas pela minha experiência, esse concurso terá um corte muito alto. As 180 pessoas que terão prova subjetiva corrigida vão fazer com que o corte dessa prova seja muito alto, porque o conjunto de disciplinas cobradas na prova não são disciplinas, em sua grande maioria, estranhas para quem estuda advocacia pública. Ah, professor, eu tenho chance? Depende do seu nível e depende do quanto você vai entregar desse momento até a realização da prova. Fase subjetiva. Na fase subjetiva, de caráter classificatório e eliminatório, valerá 100 pontos. Acompanhe comigo. Prova objetiva vale 100, prova subjetiva vale 100. Então, 200 pontos em jogo. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil e civil. Meu amigo, me diga o que você queria mais numa prova subjetiva de PGE tão aguardada como a PGE Paraíba. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil e civil de prova subjetiva para você responder questões subjetivas, para você responder uma peça processual ou um parecer ou um ato processual, como diz o regulamento, mas a prova trará uma peça ou um parecer de forma comum, como nós já conhecemos, estilo CESP. Me diga o que você quer mais da PGE Paraíba. Deu até vontade de fazer essa prova, de tão redondo que está o regulamento. Mas não vou fazer não, sou muito satisfeito com a Advocacia Geral da União. Vamos lá. Fase subjetiva é dividida em prova dissertativa, realização de questões discursivas, prova prática, e aí ele diz, ó, a prova dissertativa valerá 60 pontos, que conterá questões discursivas. Se forem 3 questões discursivas, 20 cada uma. Prova prática valerá até 40 pontos e consistirá na análise de caso prático e redação de uma peça, um ato processual ou um parecer. Você vai ter aí, nós não tivemos a quantidade de questões discursivas. Se forem 6, 10 para cada uma. Se forem 3, 20 pontos para cada uma. E uma peça ou um parecer valendo 40. Aqui você vai ter que fazer uma boa prova subjetiva, tanto no que diz respeito à peça ou parecer, quanto nas questões discursivas. Tem que treinar as duas coisas. Professor, qual é o calo aqui? O calo aqui é que você não sabe a quantidade de linhas que você vai ter à sua disposição para responder as questões subjetivas, a peça ou parecer. Provavelmente a gente só saberá isso no edital, mas recomendo estudar o quanto antes. Se decidir estudar comigo, eu vou lançar esses cursos em breve e nós vamos treinar com a menor quantidade de linhas possível aplicada pelo CESP, porque se você treina com poucas linhas, sabe engordar a resposta, até que saia o edital quando eu adapto o curso, certo? Então, preste bastante atenção. Artigo 25. Outra grande informação. Na prova subjetiva, poderá haver consulta à legislação, sendo vedado o uso de obras doutrinárias, modelo de peça, ato jurídico, legislação anotada ou comentada, anotações marginais, observações, rasuras ou qualquer tipo de lembrete, ressalvados, sublinhados e destaques por caneta marca-texto. Até aí tudo bem. Prova de títulos. Na prova de títulos, eu te adianto que são 20 pontos. Você tem 100 pontos de prova objetiva em jogo, 100 pontos de prova subjetiva em jogo e 20 pontos de títulos em jogo. Os títulos são assim: exercício de cargo de provimento efetivo de advogado público, magistrado, membro do MP, defensor, 0,5 por ano completo limitado a 4. Exercício de outra atividade profissional de nível superior, em cargo efetivo da administração pública, com função privativa de bacharel em direito, excetuados os casos definidos no inciso 1, 0,4 por ano completo de exercício limitado a 4 pontos. Nomeação, após aprovação em concurso público para emprego, cargo ou emprego de nível superior, excetuados os já utilizados como título nas demais incisos,
0,5 ponto por nomeação, limitado a 3. Perceba que você não consegue fazer a acumulação de todos os pontos. Então, são 20 pontos máximos de título, mas ninguém atinge os 20. Acaba sendo menos de 20 para a disputa como um todo. Aqui é interessante perceber o seguinte, ó, só computa título aqui se você foi nomeado, não se você foi só aprovado. Então, está na lista de aprovados, não computa título para PGE-PB, só se você foi nomeado. Exercício de advocacia, nos casos não referidos nos incisos anteriores, comprovado através de certidões expedidas por cartório judicial, 0,5 ponto por ano completo de exercício, limitado a 4 pontos. Aqui me parece bastante justo. O exercício da advocacia aqui no regulamento da PGE-PB computa título, e não nesse caso específico é como a PGM Vitória, que eu tratei num vídeo anterior. A PGM Vitória exige prática jurídica na advocacia tão somente, lá fala em advocacia efetiva. Vamos dar continuidade aqui ao regulamento. Título em doutor em Direito, devidamente reconhecido pelo MEC, 1,5 ponto limitado a 3. Mestre, 1 ponto limitado a 2. Título de especialista pós-graduação em Direito, reconhecido pelo MEC, em curso com duração mínima de 360 horas, com atribuição de 0,5 ponto limitado a 1 ponto. E aqui, as últimas informações interessantes. A nota final dos candidatos habilitados será igual ao somatório dos pontos da fase objetiva, subjetiva e dos títulos. Títulos 20, mas não se somam os 20. Você acaba não conseguindo somar 20 pontos, o que é bom em termos de pontuação para aqueles que não têm muitos títulos. E por último, em qualquer caso, havendo empate, terá preferência sucessivamente o candidato que contar com a idade mais elevada, obtiver maior nota na prova subjetiva, veja a importância, obtiver maior nota na fase objetiva. Esses critérios de desempate são importantes porque são apenas 12 vagas. Eu imagino que muita gente vai se interessar por esse concurso, então imagino também que as notas podem empatar no final, razão pela qual você precisa investir muito na sua prova subjetiva, porque depois da idade, a fase subjetiva é o critério de desempate. Então nós temos aqui o regulamento da PGE Paraíba. Essa foi a análise inicial do regulamento, no que diz respeito efetivamente àquilo que nos interessa para a prova. Como disse, com o regulamento já é possível com que você se prepare, monte a sua estratégia. Se decidir estudar comigo, eu vou ter mentor em PGE Paraíba, CESP, pós-regulamento. Eu vou ter curso de segunda fase presencial e curso de segunda fase online. Independentemente de estudar comigo ou não, se você se interessa pela PGE Paraíba, abra o seu olho e comece a estudar ontem, porque agora é possível sim definir uma estratégia muito consolidada para que você chegue nas provas objetiva e subjetiva com dignidade intelectual e com chances reais de passar. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos vídeos.